E olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre e a gente vai fazer mais uma lição do livro de exercícios de um curso em milagres. Vamos juntos? Lição de hoje é a lição número 101. A vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Hoje continuaremos com o tema da felicidade. Essa é uma ideia-chave na compreensão do que significa salvação. Tu ainda acreditas que a salvação pede sofrimento como penitência pelos teus pecados? Isso não é assim. No entanto, não podes deixar de pensar assim enquanto acreditas que o pecado é real e que o Filho de Deus pode pecar. Se o pecado é real, então a punição é justa e dela não se pode escapar. Dessa forma, a salvação só pode ser comprada através do sofrimento. Vou repetir essa frase. Se o pecado é real, então a punição é justa e não se pode escapar. Dessa forma, a salvação só pode ser comprada através do sofrimento. Tudo que isso é, tudo que se traz à tona, destruindo, descriando, cancelando, de hoje até o início, em que esse ponto de vista foi comprado, destruindo, descriando, cancelando, deixando-se desagrupar em todos os tempos, espaços, dimensões, desde que esse ponto de vista foi criado até hoje, onde nós estamos, destruindo, descriando, deixando essas moléculas se desagruparem. E agora o que mais é possível? Se o pecado é real, a felicidade tem que ser uma ilusão, pois ambos não podem ser verdadeiros. Desde que esse ponto de vista foi criado até hoje, de hoje até a origem desse ponto de vista, destruindo, descriando, desagrupando as moléculas em todos os tempos, estados, dimensões e realidades. Se o pecado é real, a felicidade tem que ser uma ilusão, pois ambos não podem ser verdadeiros. Os pecadores só autorizam a morte e a dor, e é isso o que pedem. De hoje até o momento em que esse ponto de vista foi criado, do momento em que esse ponto de vista foi criado até hoje, destruindo, descriando, desagrupando todas as moléculas em todos os tempos, espaços, dimensões, para que isso possa ser liberado. Agora, os pecadores só autorizam a morte e a dor, e é isso o que pedem, pois sabem que isso espera por eles e os buscará e os achará em algum lugar, em algum momento, de alguma forma, que saldará a dívida que tem para com Deus. No medo que sentem, querem escapar de Deus. Mas mesmo assim, Deus os perseguirá e não podem escapar. De hoje até o momento que esse ponto de vista foi criado, do momento que esse ponto de vista foi criado até hoje, destruindo e descriando, desagrupando todas as moléculas em todos os tempos, espaços, dimensões e liberando isso agora, o que mais é possível? Se o pecado é real, a salvação tem que ser dor. A dor é o custo do pecado e não se pode nunca escapar do sofrimento se o pecado é real. De hoje até o início desse ponto de vista, do início desse ponto de vista até hoje, destruindo e descriando, desagrupando todas as moléculas em todos os tempos, espaços, dimensões. E agora, o que mais é possível? A salvação tem que ser temida, pois ela matará, porém lentamente, privando-te de tudo antes de consentir em oferecer o privilégio bem-vindo da morte a vítimas que são pouco mais do que ossos antes da salvação ser aplicada. A sua ira é sem limites, sem misericórdia, mas totalmente justa. De hoje até o início desse ponto de vista,
do início desse ponto de vista até hoje, destruindo e descriando, desagrupando todas as moléculas para a liberação de tudo isso. E agora, o que mais é possível? Quem buscaria tão selvagem punição? Quem não fugiria da salvação e não tentaria de todas as maneiras abafar a voz que a oferece? Porque alguém tentaria escutar e aceitar a oferta dele? Se o pecado é real, a oferta da salvação é a morte, imposta de forma cruel à altura dos perversos desejos nos quais o pecado nasceu. Se o pecado é real, a salvação hoje veio a ser o teu amargo inimigo, a maldição de Deus sobre ti que tem crucificado o Filho dele. De hoje até o início desse ponto de vista, do início desse ponto de vista até hoje, destruindo e descriando, desagrupando todas as moléculas em todos os tempos, estados, tempos e dimensões, em que isso ficou tão sólido e real, que você carregou até hoje. Pronto para liberar? E agora o que mais é possível? Hoje precisas dos períodos de exercício de prática. Os exercícios ensinam que o pecado não é real e tudo que acreditas que não pode deixar de vir do pecado nunca acontecerá, pois não tem nenhuma causa. Aceita a expiação. A descrição está no vídeo aqui embaixo. Aceita a expiação com a mente aberta, que não alimenta nenhuma crença remanescente que tens feito um demônio do Filho de Deus. O pecado não existe. Hoje praticaremos esse pensamento com a maior frequência possível, pois é a base da ideia para o dia de hoje. A vontade de Deus para ti é a felicidade perfeita, porque o pecado não existe e o sofrimento não tem causa. A alegria justa e a dor é apenas o sinal de que tens te compreendido equivocadamente. Não tenhas medo da vontade de Deus, mas volta-te para ela, confiante de que ela te libertará de todas as consequências que o pecado forjou na tua imaginação febril. Dize: a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. O pecado não existe, ele não tem consequências. É assim que deves iniciar os teus períodos de prática e, em seguida, tentar achar mais uma vez a alegria que esses pensamentos introduzirão na tua mente. Dá esses 5 minutos com contentamento, a fim de remover a pesada carga que depositaste sobre ti mesmo com a crença insana de que o pecado é real. Hoje, escapa da loucura. Estás na estrada da liberdade. E agora, a ideia de hoje te dá asas para que avances com maior velocidade e com a esperança de ires ainda mais rápido em direção à meta da paz que te espera. Não existe nenhum pecado. Lembra-te disso hoje e dize a ti mesmo, sempre que puderes: a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Essa é a verdade, porque o pecado não existe. E hoje a lição tem aquela mesma energia, né, que eu trouxe ontem da Poliana e as amigas comentaram comigo. Ah, Poliana. Foi um livro que eu li na adolescência e depois eu reli, adulta, aliás, faz uns 2 anos, eu acho, ou 3, talvez, que eu tenha comprado um outro Poliana, que eu acho que o que eu li na adolescência era emprestado, sei lá. E eu comprei um outro Poliana e eu li aquele livro e eu me dei conta que a única coisa que a Poliana recusava era essa realidade do pecado. Ela recusava a vingança, ela recusava a escassez, ela recusava a infelicidade, ela recusava você acordar de mau humor. Ela tinha em si essa ideia de que a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Ela não acreditava no pecado, na dor, na consequência. Ela olhava para as coisas que não estavam como ela achava que deveriam ser, no sentido de felicidade, abundância, bondade, gentileza, alegria, e ela olhava para aquilo e não é real.
Então, quando eu citei a Poliana, não queria criar um implante, mas de certa forma parece um modelo de candura também que a gente rejeita, que a gente recusa. Ninguém quer ser Poliana, Poliana é uma tonta. E quando a gente associa essa felicidade perfeita com alguém que aceita tudo, não recusa nada, o que isso torna a gente? Transforma a gente em quê? E é essa nossa luta, esse nosso conflito em receber essa felicidade perfeita que muitas vezes fazem com que a gente viva nesta realidade imperfeita que a gente insiste em olhar ao nosso redor. Então, como seria hoje a gente rir das coisas que pegam a gente e perguntar qual é a energia bonita por trás disso? E sem sombra de dúvida, a cada hora, nos nossos exercícios, a vontade de Deus para mim é felicidade perfeita. Essa é a verdade, porque o pecado não existe. E o que mais vai ser possível para a gente hoje? E amanhã e depois. Espero que seja uma contribuição para vocês, como eu acho que vai ser para mim. Vou me dedicar aos exercícios de hoje, vou me comprometer com a minha felicidade perfeita e o que mais vai ser possível, né? Então, um forte abraço e a gente se encontra na nossa próxima lição.